Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Daniel, capítulo 1, verso 20. Em toda a matéria e sabedoria de inteligência que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Louvado seja Deus! Estamos estudando o livro do profeta Daniel. Este é o nosso guia de estudo. O tema desta semana, de Jerusalém a Babilônia. Hoje, quinta-feira, prova final. Bem, meu querido, bem, minha querida, todos nós também na vida passamos por provas. Imagine aqueles que estão estudando, que estão na academia, na escola, na faculdade, eles passam por provas, consequentemente, durante o ano letivo. Mas a prova mais temida, a prova que nenhum deles quer realmente fazer, é chamada prova final, porque essa prova final, ali é a última chance. Bem, querido, o tema de hoje é prova final, mas no caso de Daniel e os seus 3 amigos, Misael, Ananias, Azarias, e essa prova final foi na realidade uma espécie de sabatina, de um concurso, em que esses jovens, eles responderiam diante de outros jovens os seus conhecimentos. Ali alguém os interrogava. O texto sagrado diz que o rei, o próprio rei, era, na realidade, o aplicador das provas. Mas ainda, o rei era uma espécie de juiz da prova. Então o rei ia fazendo pergunta a eles sobre todas as matérias. Quando fala todas as matérias, queridos, devemos imaginar que aí está relacionado muitas coisas importantes em relação à cultura, em relação ao conhecimento específico de língua, conhecimento sobre ciência, por assim dizer, a ciência da época, o conhecimento voltado para a estratégia, conhecimento militar, conhecimento sobre administração. Vamos pensar de forma bem ampla que aquilo ali havia matéria de todo conhecimento. Entretanto, querido, não podemos esquecer que na antiguidade todo o conhecimento era atrelado à religião. E aqueles jovens teriam que responder matérias sobre religião também. E não era sobre religião monoteísta, não era sobre a religião de Israel, sobre a religião dos judeus. Eles teriam que responder matérias sobre o paganismo. E muitas perguntas foram feitas a eles sobre o misticismo, sobre os deuses de Babilônia. Muita coisa que estava voltada para a cultura de Babilônia foi perguntada àqueles jovens. E eles, queridos, responderam tudo. E eles foram bem melhores. Eles foram melhores 10 vezes mais que todos os jovens da corte de Babilônia. Imagine, meu querido, imagine, minha querida, que ali deveriam ter rapazes que vieram de outras nações. Ali deveriam ter rapazes babilônicos. Imagine que ali deveria ter alguém da família real de Babilônia que estava sendo também provado, preparado naquele concurso para, vamos dizer assim, receber o prêmio de ser considerados os mais sábios pelo rei. E, no entanto, queridos, esses 4 jovens, eles foram encontrados mais sábios que todos os outros. E Daniel em especial, ele tinha um dom especial. Ele sabia, ele conhecia, dada por Deus, a interpretação de sonhos e visões. Louvado seja Deus. Bem querido, bem querida, não devemos esquecer que Deus era o centro de tudo isso. Não devemos esquecer que, para que esses jovens chegassem aonde chegaram, eles tiveram que confiar em Deus. Eles tiveram que colocar suas vidas na mão de Deus, porque ali era uma prova importantíssima. E eles poderiam ser considerados, como foram considerados, mais sábios, pessoas dignas de estarem no palácio, mas também poderiam ser considerados como rebeldes, poderiam ser considerados como traidores. E eles poderiam, então, com isso até serem sentenciados à morte. Mas eles venceram. Eles venceram porque a sua confiança estava em Deus. Eles venceram porque eles conheciam o Deus que criam, como diz o apóstolo Paulo. E eles sabiam que esse Deus estava no controle da história. Ele sabia que, embora o ambiente fosse hostil, embora o ambiente e a cultura fossem perigosa, houvesse pressão,
Deus estava com eles, dando força, dando poder. E mais, queridos, eles sabiam que aquele mesmo Deus honraria eles no final, honraria a fidelidade de cada um. Bem querido, bem querida, nós às vezes nos esquecemos que Deus é poderoso, às vezes nos esquecemos que Deus pode solucionar todos os nossos problemas. E mais, às vezes nos esquecemos que Deus pode intervir na história. Deus, assim como interviu na história daqueles jovens e concedeu a eles muita sabedoria, muita habilidade para viver em Babilônia, Ele também deseja intervir na sua história, na minha história. Nós precisamos permitir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nos dê mais e mais da sua graça, em nome de Jesus. Amém.